Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na graça de Jesus, na graça de Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em todos os corações. Mais uma quarta-feira nós estamos aqui, todos irmanados em um só pensamento do que de adorar, de louvar e de agradecer ao Pai. Então, neste momento, nós convidamos todos a desligar de todos os problemas, de tudo que nos está afligindo, procurando trazer a harmonia do Cristo Jesus para dentro de nós, para que nós possamos deleitar com a palestra que o nosso irmão vai trazer para nós hoje. É o Marcos, nossa gratidão a ele por ele ter aceito o convite para vir falar conosco hoje. Que os mentores amados, que Jesus o abençoe, que ele tenha uma intuição bem sutil, bem branda, para acalmar nossos corações, nossos pensamentos, que a vida está tão assim corrida, que a gente não tem tempo mais para nada, O nosso cotidiano virou assim uma correria, mas nós temos que parar de vez em quando e pensar que nós não só vivemos de matéria, quem vive é o nosso espírito. A nossa matéria, ela é perecível, mas o nosso espírito, ele é eterno. Então nós temos que trabalhar constantemente para aliviar essa tensão que nós estamos passando para o nosso espírito nos dias de hoje. Senhor Jesus, nosso Mestre amado, seja conosco neste instante, nós te rogamos a paz para os nossos corações, a paz na nossa família. Te rogamos a paz para o nosso país. Te rogamos a paz para o mundo, Senhor. Primeiramente, nós temos que praticar a paz dentro de nós, porque se nós não conseguirmos ter paz conosco mesmo, é impossível ter paz com o nosso companheiro ao lado. Nossa gratidão ao Pai Criador que permitiu que nós estivéssemos todos hoje aqui reunidos em seu nome, porque Jesus disse: onde dois ou mais estiverem ali, falando sobre mim, ali eu estarei. Então nós temos a certeza da companhia do Mestre junto conosco. E como nós estamos comemorando, o mês de outubro comemora, o ano espírita da nossa casa, em homenagem ao seu Hugo e à Dona Dulce, que foram os pilares desta casa. Nossa gratidão a eles também. Obrigada, Senhor, por esses instantes que nós tiramos do nosso cotidiano para estarmos aqui, para falar em Teu nome, ouvir falar em Teu nome, e nós, quando voltarmos para o nosso lar, levarmos um pouquinho da palestra para a nossa reflexão de tudo aquilo que hoje nós aprendemos aqui. Então, neste momento, a nossa gratidão ao Pai, nossa gratidão a Jesus, nossa gratidão aos mentores dessa casa que nos dirigem. E nós te rogamos, Mestre, ser conosco hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Com a palavra, nosso irmão, ele é da Maria de Nazaré, de Rolândia, e hoje ele está aqui para fazer a palestra Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então vamos ouvir. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus possam sempre fazer presente em nossas vidas, meus irmãos? Gratidão pelo convite da casa, essa casa, a casa do Dulce Gonçalves, casa do nosso paizinho, que sempre esteve conosco, trazendo as palavras de Deus, o Evangelho, sempre com o propósito do amor.
Gratidão a vocês, a toda a casa aqui. Nós somos filhos de Hugo Gonçalves, né? Gratidão a todos. Honrai o vosso pai e vossa mãe. Reflexão maravilhosa, meus irmãos, de Jesus. O Espiritismo nos traz um complemento, uma abertura, um leque maior da visão dessa passagem de Jesus, que nos traz a reflexão da encarnação. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, sempre com os propósitos do amor ao próximo, do sentimento do perdão. Mesmo que tenhamos dificuldades naquele relacionamento, quantos de nós já nos vimos falar pais que têm dificuldade de relacionamento com os filhos, ou vice-versa, filhos que têm dificuldade de relacionamento com os pais. Mas o Espiritismo nos explica que faz tudo parte do processo da bênção da reencarnação. Esse propósito maravilhoso que Deus nos dá, a oportunidade de passarmos essas expiações que cometemos no passado e vir agora pagar com amor. Ah, mas os filhos são diferentes, a ingratidão é muita de um ou dois. Mas na formação acadêmica, o professor ensina uma sala de aula com 60 pessoas, 70, 80 pessoas. E todos têm um grau de entendimento, de compreensão diferente. E nós também, na nossa vida também, temos que ter a compreensão que todos os nossos filhos, os nossos pais, passamos por graus diferentes. E essa ingratidão seria injusta se não tivesse essa compreensão que o Espiritismo nos traz com muita lucidez. E esse Evangelho de hoje nos traz essa reflexão de Jesus e de Kardec. Dentro do conceito que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta sobre mães, pais e filhos, nos leva à reflexão do parentesco corporal e espiritual. Mais do que simplesmente sabermos as principais diferenças entre um e outro, é importante que entendamos que esses, na realidade, estão integrados um ao outro. Ou seja, as famílias consanguíneas que se formam na Terra não se formam por acaso, mesmo porque não existe o acaso nem acidente de percurso. É uma ciranda, meus irmãos, e nós fazemos parte dessa ciranda. Hoje somos mães, pais, amanhã podemos ser filhos, parentes, primos, tios, avós. É uma ciranda. E a bênção da reencarnação nos traz nessa ciranda que, conforme os conflitos, os desafios que tivemos no passado, que foram negativos, agora nos traz como se fosse uma fatura com nota fiscal para a gente pagar. Mas a reencarnação nos traz, com essa bênção do esquecimento desses acontecimentos do passado, para a gente poder pagar amanhã. Todo esse processo, que as maiores divergências existem dentro do lar, faz parte desse processo da reencarnação nas dificuldades que tivemos no passado. E no momento que estamos ali brincando com nossos filhos, dando a formação para ele no caminho do bem, dando o direcionamento do Evangelho de Jesus, são luzes desse momento que estão sendo envolvidos, todos aqueles seres envolvidos, aqueles espíritos encarnados, aquele espírito encarnado que foi colocado a nossa tutela sobre ele, são luzes envolvendo, que são divergências do passado, que agora a gente está podendo abraçar, está podendo amar aquela pessoa que foi colocada a tutela. Por isso, essa visão que nos traz das divergências que podemos ter com os nossos filhos, ou que podemos ter como filhos com nossos pais, ela seria muito difícil se não tivesse a visão que o Espiritismo nos traz com muita clareza. Seria até ingrato, seria injusto, não é verdade? Seríamos pais injustos, ou seríamos filhos injustos com nossos pais,
se não tivesse essa visão, que todo o processo de desafio que temos, de divergências, faz parte da nossa evolução, da nossa transformação íntima, com os erros do passado, pagando com amor. Que maravilhoso que é o nosso Espiritismo, né, meus irmãos? Trazer com clareza essa explicação de tudo que passamos, mesmo que seja difícil. E nesse capítulo, meus irmãos, que é o capítulo 14, nos traz essa passagem. Essa passagem de Jesus, que também é uma reflexão, que trazemos para o nosso Espiritismo, trazemos uma reflexão ampla do que devemos pensar. E tendo vindo para casa, reuniu-se ali tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele. Jesus andava em grandes caravanas, pessoas que acompanhavam, além dos apóstolos, muita gente que acompanhava para aprender, ou então para buscar uma palavra de amor, uma palavra de consolo. E quando ele vinha para sua casa, Jesus, ele morava com mais 4 irmãos: Tiago, Simão, José e Judas. José, filho de José. Diz textos bíblicos que ele tinha mais duas irmãs, que a gente não sabe os nomes. Mas filho de José e Maria, somente Jesus. Os outros 6, nos outros casamentos. Então Jesus chegou na sua casa, depois de longa data, na sua caravana de peregrinação do amor. E lá estava a sua casa lotada. E ele fazendo suas palavras, trazendo suas parábolas, as suas histórias. E daí vem como diz aqui o texto: entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhe respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olha que texto reflexivo. Mas nós, dentro do Espiritismo, já botamos. Porque seria injusto. Ele sabia naquele momento quem eram os irmãos e quem era a mãe dele. E passando o olhar pelo que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele olhou com a visão do Espírito, que aquelas pessoas que estavam ao redor dele eram seus irmãos, que estavam vindo, fazendo a receptividade, a transformação entre um outro, do amor, a compreensão. Naquele momento os irmãos dele eram eles. Ele não menosprezou Maria e seus irmãos, e somente colocou a reflexão que naquele momento, naquela passagem, eram os irmãos. Trazendo para o Espiritismo, devemos tratar todos da mesma forma, com sentimento do amor, com sentimento do perdão nas dificuldades, nas adversidades que temos diariamente. Tratar todos como se fossem irmãos. É difícil? Muito. Porque na escala da vida espiritual, a ambição não une provas e expiações. Como o Espírito da Verdade nos coloca, até com a força de expressão um pouco mais forte, nós somos repetentes até chegar a essa escala da vida espiritual de plenitude de espíritos puros. Vivemos muitas conturbações, vivemos por muitas provas diariamente, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, e durante o sono também, o nosso desdobramento. Então, quando o Espírito da Verdade fala que somos repetentes, somos. Mas quando a gente está na formação acadêmica, quando repetimos uma matéria, a gente não tem a possibilidade de fazer a prova novamente, de estudar, de sermos disciplinados e voltar a fazer a prova. A bênção da reencarnação traz isso para a gente também. Ele nos dá a oportunidade da gente voltar e fazer a nossa prova. E melhor ainda, com a bênção do esquecimento.
Não sabemos quem nos prejudicou no passado. Não sabemos se fomos prejudicados. Vamos abraçar, vamos amar, vamos passar momentos bons, sem saber se aquele algoz, no passado fez mal ou bem para a gente. É a bênção da reencarnação, meus irmãos. Os espíritos que se conglomeram através da família carnal, além de obedecerem à lei de afinidades, unem-se também em decorrência da justiça divina, pois é através do convívio entre seres desse seio parental que se dará a quitação em parcelas da grande dívida que nós, espíritos imperfeitos, vimos acumulando em relação aos outros, no decorrer das inúmeras existências no plano espiritual. Então, meus irmãos, essas divergências ou afinidades são resultados do que já vivemos em muitas sucessões reencarnatórias. E não diz para a gente eliminarmos as nossas expiações, no nosso planejamento reencarnatório, foram colocadas todas as nossas divergências. Serão muitas e sucessivas reencarnações para eliminarmos. O que remete a gente, o Evangelho nos diz, é que a gente tem que ter a nossa transformação íntima. Conforme a gente vai se transformando, a gente vai evoluindo. E voltando para o nosso tema, as maiores divergências que a gente se encontra dentro do nosso lar, que ali estão as maiores divergências a serem vencidas. Às vezes a gente não compreende aquela briga, aquela discussão, mas tudo é reflexo do passado. E conforme a gente vai vencendo essas brigas, essas discussões, colocando a paciência, a tolerância, a compreensão, a gente vai evoluindo. A gente olha para trás, nossa, olha quanto que eu já evoluí, olha quanto evoluímos. Aquele problema que no passado a gente pensava que não ia conseguir passar, passamos. Chegaram os outros vários, passamos. A gente vai evoluindo espiritualmente e vai aceitando, não que vão excluindo, não que não vai existir as expiações e as provas. A nossa aceitação, se tornamos com mais fé, nos tornamos mais resilientes quando o fardo chega. O fardo está muito pesado. Não, meus irmãos, nós vamos conseguir passar. No nosso planejamento reencarnatório, não é permitido nem um fardo maior do que a gente consiga carregar. Isso pode ter certeza. E colocamos sempre em mente essa dificuldade que às vezes possamos ter. Muita gente já vence, com muita resiliência, muita fé, muita oração. O Espiritismo nos traz isso. Devemos vencer, porque às vezes o passado, o errado podemos ser nós, que ocasionamos aquilo. E às vezes o processo de vingança, que não existe essa palavra no Espiritismo, apenas vem a expiação para a gente vir, vem aquela dor, mas podemos diminuir essa dor. Aquele momento que nos foi colocado, aquele processo de expiação, a dor que causamos a alguém, que nos será colocado nessa encarnação, aquele momento nós podemos modificar com o nosso livre-arbítrio, com as nossas boas condutas. Quando chegar o momento daquela expiação, ela vai ser mais leve. Ela não vai deixar de existir, porque temos que pagar essa fatura. Mas a nossa aceitação, o nosso amor ao próximo, aquele caminho que foi traçado entre aquela família junto, aqueles filhos, aqueles pais, um sentimento de gratidão, quando chegar aquela expiação, que ia ser uma dor intensa, ela passa a ser menor. E tudo passa a ser feliz, porque houve uma transformação daquelas pessoas, houve uma transformação dentro daquele lar. Os filhos são espíritos que vêm ao nosso encontro para acerto de contas, a grande maioria para nos auxiliar, nos darem forças para que possamos prosseguir em nossa jornada, vencer obstáculos, superar aquelas dificuldades que nós não vencemos em vidas passadas. A convivência íntima com pessoas a quem se odiou em vidas passadas é sempre uma prova difícil
e a transformação dos sentimentos negativos em positivos vai depender da manutenção das boas intenções criadas e desenvolvidas no plano espiritual. Foi traçado. Vamos ter que encarnar. Foi traçado os momentos bons, ruins, o que vamos ter que passar como expiações, o que vamos ter como provas para a gente evoluir, para ver se a gente cresceu. É traçado. Uma história de um espírito é muito conhecido de nós, né? Contemporâneo. Ele nos traz a história de uma jovem que morava no norte de Minas Gerais. Muita seca, muita fome, dificuldade de trabalho. E ela, com 18 anos, foi tentar a vida em Belo Horizonte, estudar, ter uma vida melhor, trazer o que ela conseguisse para os seus familiares. Foi. Poucos dias conseguiu um trabalho dentro de uma casa de bancários, conhecidos na cidade. Foi trabalhando, foi ali. E o filho mais novo desse casal teve um caso com essa menina e ela se engravidou. E naquele tempo, meus irmãos, vocês sabem, se eram unidos, fugiam, voltavam casados em poucos dias. Mas quando não era contato da família, subia-se alguém. Nesse caso, a família sumiu com o rapaz. Ficou uma vida difícil, ali muita pressão. Ela voltou para sua cidade. Mas a gestação estava difícil, muita fome, muita dificuldade. Ela falou, mesmo com a pressão, eu vou voltar para aquela casa. Voltou ela e a irmã mais velha. Vida difícil na gestação, a convivência ali com os pais, daquele rapaz, que era, a voz que seria daquela criança, que é daquela criança. E nasceu. Aquele menino teve a sua formação morando na casa de caseiro dos avós, conheceu o espiritismo, teve a sua formação acadêmica como jurista. Hoje ele é magistrado e conhecia todos nós, Haroldo do Cantinhos. E nem ele fala, cresci com pais separados, mas venci. Amo eles, porque eles me deram o maior valor, o maior diamante mais valioso, que é a vida com o espírito encarnado. O resto é tudo. Amo eles. Batalharam pela minha formação. Batalharam por esse ser que eu sou. E hoje, esse ser iluminado, a maioria de nós já conhecemos, conhecido tanto nacionalmente e internacionalmente. Então a vida, meus irmãos, apesar das dificuldades, todos temos. Mas o que temos e ter a consciência e sempre aprimorarmos. Essa nossa transformação íntima tem que ser diariamente trabalhada para evoluirmos. É muito difícil? É muito difícil. Mas se a gente ter fé e resiliência, sempre vamos vencer. Nossos filhos são espíritos, filhos de Deus, que estão sob nossos cuidados, que vêm para perdoar as dívidas do passado e serem perdoados, para amar e ser amados, transformando relacionamentos antipáticos em simpáticos, desagradáveis em agradáveis, de ódio em amor. Façamos o que espera de nós, dando o melhor que temos nessa missão. Então, essa transformação, ela tem que ser necessária. Senão, na passagem, temos reflexos que não vão ser bons. Vamos sentir a necessidade de voltar e fazer diferente do que nós poderíamos ter feito. Eu acho que todos que leram o nosso lar podem ter visto. A mãe de André Luiz, ela pediu que na próxima encarnação ela pudesse vir. Bom, o pai de André Luiz, o seu marido, que foi na encarnação passada, mas que as duas filhas fossem a amante do marido da encarnação passada. Porque houveram divergências, houveram brigas. E foi permitido e elas aceitaram também.
porque ela tinha prejudicado uma família. Essas divergências tinham que ser reparadas de alguma forma. E ela sentia a necessidade dessa volta. E as mulheres também sentiam a necessidade dessa reparação. E foi permitido. Então as divergências que podem ocorrer aqui, se a gente fala assim, não, eu vou deixar para lá, não, tudo passa, elas vão ser cobradas, meus irmãos, de alguma forma ou outra. Por isso que o despertar desse sentimento do perdão tem que ser diariamente. As nossas práticas do bem tem que ser exercitadas diariamente. Não só com as pessoas à nossa volta, principalmente dentro do nosso lar, com os nossos filhos, ou com os nossos pais, com as pessoas que estão em nossa volta. Porque senão a cobrança ela vai ficar em débito para a próxima encarnação. A convivência familiar não se limita a um único objetivo do convívio. Vai muito mais além. O lar é um laboratório de almas. Mesmo passando pelas experiências, cada um aprende de acordo com o seu grau de desenvolvimento. Aprendamos com esse exemplo a sermos irmãos, pais, mães de qualquer um. No momento que alguém estiver necessitando de um irmão, de um pai e uma mãe, vamos ao encontro desse acolhimento que é o verdadeiro amor ao próximo. Olha esse chamado, a explicação daquela passagem evangélica que tivemos. Esse amor ao próximo que devemos ter não se limita somente dentro do nosso lar, mas sim a todas as pessoas que têm convivência, seja na sociedade, no trabalho, na instituição religiosa, em tudo que podemos estar trabalhando. E claro, dentro do nosso lar. Um exemplo é a passagem, a parábola, essa é uma parábola que Jesus contou do filho pródigo, que está dentro desse capítulo, que conta que o senhor fazendeiro tinha 2 filhos. O mais velho, disciplinado no labor, nos trabalhos, dentro daquela propriedade, com os funcionários. E o mais novo, quando atingiu a idade adulta, chegou ao seu pai e disse: eu quero a parte da minha herança e vou viver na cidade. Ainda o pai vivo. O pai fez isso que ele pediu. Deu a parte que lhe devia e deixou ir aquele irmãozinho, seu filho mais novo. E como contam os textos bíblicos, diz que ele gastou o dinheiro de forma irresponsável, até chegar ao ponto de pedir emprego numa casa que criava porcos. E lá não só ajudava a criar os porcos, mas como dormia e comia também. Olha que ponto chegou, meu filho. Passado um tempo, ele refletiu e pensou, como diz os textos bíblicos, que ele pensou: nem os funcionários do meu pai vivem dessa forma e comem dessa forma. E eu vou voltar. E voltou, meus irmãos. E chegando próximo à propriedade, seu pai avistou de longe. Já pediu para buscar eles. Deu roupas, sandálias, um anel de ouro e mandou preparar uma festa à noite pela volta do seu filho, meu filho que estava perdido no mundo. Teve compaixão. E logo após chegou o irmão que estava nos trabalhos da fazenda. Não queria aceitar. Daí entrou o pai com o sentimento do amor, do perdão e da aceitação. Esse meu filho estava perdido. Ele não tinha consciência do que estava fazendo, mas voltou. E nós vamos amar, nós vamos aceitar. Nessa festa, vamos colocar muitas pessoas nos abraçando, porque ele está de volta. Então ele colocou aquele sentimento extra de tudo que tinha acontecido de ingratidão naquele pedido. Ele colocou o sentimento do perdão, do amor naquele momento da volta do seu filho. E nós também.
Às vezes não temos a compreensão dos nossos filhos, das atitudes. Às vezes não temos a compreensão dos nossos pais no relacionamento, nas atitudes. Mas devemos colocar todo esse sentimento que trouxe essa parábola, essa história de Jesus. Mas no momento caloroso eu falei muitas coisas, mas tudo tem a volta. E se a gente puder fazer essa volta, esse sentimento de perdão, despertar esse amor, agora é mais fácil. Eu te perdoo, eu te peço perdão. É muito mais fácil agora do que a gente acumular essa mágoa, esse rancor, esse conflito para outras encarnações. Não é, meus irmãos? E o Espiritismo nos traz essa consciência que não vai se acabar, que vai ter uma cobrança posterior. Então, quanto mais a gente tiver a nossa conduta do bem, mais rápido vai ser a nossa transformação íntima, tanto material, quanto espiritual e psicológica. Mães, pais e filhos, seja qual for a situação em que se encontrem, guarde a piedade e dá-lhe mais amor. Nossa recompensa pelo amor que dedicarmos a eles será a satisfação de vê-los trilhando o caminho do bem, sinalizando para nós que a nossa missão para com eles terá sido cumprida. Aos filhos compete amar os pais, mesmo quando negligentes ou irresponsáveis, porquanto é do código superior da vida o impositivo honrar o pai e mãe. E esse sentimento, meus irmãos, que temos que despertar. Sei que é difícil em muitos momentos. Às vezes a mágoa é muita, mas devemos tratá-la, essa mágoa, naquele momento, porque o rancor acaba sendo pior, acaba sendo mais dolorido. O remorso, então, nem se fala. Então, quanto mais rápido a gente puder reparar o erro que foi nos causado, ou o erro que causamos a outro, é mais fácil esse processo. O processo acaba sendo mais curto, sempre haverá, mas será mais curto na escala evolutiva nossa espiritual. E para finalizar, meus irmãos, esse texto maravilhoso de André Luiz, do livro Vivendo o Evangelho, que trata desse nosso capítulo, ele nos traz: desafetos de ontem reencontram-se hoje como parentes corporais, com o compromisso da renovação íntima, a fim de que no futuro, unidos pelo amor na família espiritual, caminhem de mão dadas para o encontro de Deus. Agradeço a compreensão de todos, que possamos refletir na nossa vida e possa fazer um significado em todas as nossas ações lá fora. Obrigado, que Jesus nos abençoe. Obrigada, Marcos. Deus retribua você na medida das suas necessidades. E o tema é sempre oportuno, né? No momento que estamos vivendo, falar da família, porque é aquela oportunidade que Deus nos dá, da encarnação, podemos reencontrar os entes que nós talvez tenhamos que ressignificar relações, mas também consolidar laços antigos de amor. Então, que possamos refletir sobre o tema da noite, muito importante nos tempos atuais, o amor paternal, maternal e filial, né? Que é uma lei divina, é uma lei natural. Boa noite a todos. Eu queria encerrar com uma prece de, se eu não me engano, Chico Xavier e André Luiz. E é a prece para desencarnados. E eu queria pedir para que todos que têm alguém que não está mais aqui entre nós, encarne, para que leve seu pensamento, pense nessa pessoa. Vamos lá. Pai, ao longo da vida, fui devolvendo a Ti
muitos daqueles que amei, um a um. Às vezes, os mais idosos, às vezes, os mais jovens, foram retornando para casa, deixando para trás saudades que até hoje me é difícil suportar. Flores que trocaste de jardim, deixando em seu lugar o silêncio e a solidão. Hoje, quero pedir por eles, a todos que de alguma forma ou outra estiveram ligados a mim nesta encarnação, para que os abençoe e guarde, a fim de que encontre paz e serenidade no mundo espiritual. Muitos deles, Senhor, não obstante o coração generoso, afastam-se do corpo através de enfermidades dolorosas e incuráveis, que lhes minaram as forças até o final, deixando na memória de todos o exemplo de coragem e de fé em teus desígnios, sem esmorecimento. Outros, Senhor, desiludidos com as provas que lhe cabiam na derradeira existência, não suportaram e sucumbiram, afastando-se da carne pelo suicídio ou pelas drogas, arcando assim com o agravamento dos débitos que lhes diziam respeito, e por isso mesmo infinitamente mais infelizes que antes. Outros, Pai, deixaram para trás os mais belos e santos laços, desencarnando em pleno vigor juvenil, desfazendo-se assim de pesados grilhões passados e retornando com a leveza das aves para os ninhos superiores, para descansar e prosseguir. Outros, Senhor, deixaram o corpo como quem abandona a carga inútil após cumprida a tarefa, enveredando-se pelos caminhos da felicidade, engalanando de luzes e valores, conquistadas pelo trabalho santo a que se dedicaram na terra em favor de todos os seus semelhantes. Representaram muito para mim. Para alguns eu pude dizer te amo, para outros não. No entanto, pela importância que tiveram em minha vida, o meu amor há de lhe ser carinho constante no além, porque acredito que nada se desfaz com a morte do corpo, pelo contrário, se fortalece. Que hoje eu possa levar a todos eles o meu pensamento de ternura e de gratidão, para que saibam, estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na terra, habitando em minha lembrança e em meu coração, com a mesma força e a mesma sinceridade de antes. Que assim seja.